A gente conversa agora com Felipe Stona, que é economista-chefe da Sicredi Asset. Que prazer tê-lo por aqui, meu caro. Um ótimo dia a você. Bom dia, Gabriel. Tudo bem? Cara, piorou de tudo um pouco. E eu queria entender, na tua percepção, que incomoda o economista brasileiro para revisar não só as projeções de inflação e juros para este ano, como também para os próximos dois, até 2028, são notícias bem ruins que recebemos nesta semana. De fato, são notícias bem ruins. A gente vem observando desde o início da guerra essa piora das projeções do Focus. Então, acho que a guerra foi o principal fator que fez com que os economistas começassem a revisar as projeções para cima. Mas depois disso, a gente teve uma série de fatores, como você mesmo elencou, surpresas de inflação, novas medidas de estímulo à economia e outros dados de atividade que ainda foram fortes, além do câmbio. Nas últimas semanas a gente também viu o câmbio um pouco mais forte. Esse conjunto de fatores acabaram fazendo com que os economistas revisassem tanto o IPCA para um número mais elevado, quanto a Selic, como você colocou, né, uma necessidade do Banco Central responder esse elevado grau de incerteza que a gente está vendo, com projeções que vem piorando aí a cada semana. Então, esses fatores acabam impactando bastante. Acho que é importante, né? A gente teve essas notícias recentes de uma possível resolução do conflito no Oriente Médio. O preço do petróleo caiu bastante, a gente já tem hoje preços abaixo de US$ 85 o barril. Isso pode ajudar mais para frente, mas para essa reunião do Copom ainda ele vai ter um cenário de ainda bastante incerteza, dado que a gente está dependendo aí de um acordo ser assinado entre Estados Unidos e Irã. E neste cenário de incerteza, qual que é a tendência na tua visão, nas suas projeções, para o que o Banco Central vai fazer nesta semana? Conversei com alguns economistas que indicam talvez um cenário ruim para corte de juros, talvez uma manutenção, pode ser realidade para os próximos dias, o Felipe? A gente tem um cenário bem dividido. Inclusive, eu acho que semana passada foi uma semana muito emblemática. No início da semana, a gente começou a ver o mercado precificar um fim do ciclo, né? Então, o Banco Central nem fazendo esse último corte de 25 pontos, encerrando o ciclo em 14,50. Ao longo do final da semana, a gente começou a ter algumas notícias um pouco mais positivas em relação a petróleo e ao conflito. Isso acabou aumentando um pouco a probabilidade. Então, a gente saiu de um cenário no início da semana quase 70% de chance de manutenção para um cenário de mais dividido ali no final de semana, e agora com essa notícia de resolução do conflito, o mercado já começa a precificar de novo um último corte de 25 e depois uma estabilidade por algum período. Até um risco de alta. Se a gente pega os preços de mercado de hoje, a gente vê até um certo risco de alta de juros mais para frente. O nosso cenário aqui na Sicredi Asset é de um corte de 25 pontos nessa reunião que a gente tem na quarta-feira, e depois disso o Banco Central mantendo os juros parados por um bom tempo, pelo menos até o final do ano, esperando passar toda essa incerteza. A gente precisa voltar a observar o fluxo de petróleo ali na região, os preços de fato se estabilizando em níveis mais baixos, e também ver como vai ser a reação do câmbio aqui dentro. Era um fator muito importante que ajudava bastante a ter uma inflação mais controlada, que nas últimas semanas acabou piorando. Além do que também como a atividade econômica vai continuar reagindo. Como eu comentei, a gente viu alguns dados um pouco mais resilientes de atividade econômica, que não é muito compatível para o nível de juros que a gente tem hoje. Então, são uma série de fatores que o Banco Central precisa acompanhar, e por isso que no nosso entendimento, o movimento mais provável é um corte de 25 e depois uma manutenção até o final do ano. Perfeito. E aí, por exemplo, vocês falam de talvez Selic, pelo que eu estou entendendo, Selic acima de 14% ao final de 2026. Essa é a projeção de vocês. Isso. A gente tem 14,25 no final do ano, e aí ao longo do ano que vem, é, com um cenário um pouco mais estável, preços de petróleo mais baixos e, consequentemente, uma inflação também recuando, o Banco Central poderia abrir novamente um ciclo de cortes, talvez levando a Selic para um nível mais próximo de 12%, talvez até um pouquinho mais abaixo disso. Por essa, talvez, concordância no mercado no começo da semana passada de que seria o momento para interromper o ciclo, agora um cenário um pouco mais dividido. Já vi vários economistas revisando para cima as projeções de Selic ao final do ano. O Focus ainda tem o que trazer para as próximas semanas, talvez 13,75 ainda seja pouco juro, na tua visão? Não diria que é pouco juro, porque é um nível bastante elevado, mas a gente entende que vai ser difícil do Banco Central dar continuidade nesse ciclo de Sim. corte de juros com as expectativas de inflação piorando tanto. A gente pega, que nem a gente comentou as últimas semanas, já são mais de 4 semanas seguidas de pior nas expectativas do ano que vem, que é justamente o horizonte que o Banco Central tem o maior poder
de juros, né? Maior poder na política monetária. Então, parece que é um cenário difícil do Banco Central continuar fazendo esse ciclo de corte de juros com as expectativas de inflação piorando tanto, né? Por exemplo, fator fim da guerra pode ajudar no fator câmbio aqui para nossa conta? Ou talvez uma coisa não está conversando com a outra? Não é por conta da guerra que o câmbio havia melhorado neste começo de ano? Como é que esses dois universos se conversam, Felipe? Essa é uma ótima pergunta. A gente viu o início do ano o câmbio muito favorável para o Brasil, o real sendo uma das moedas emergentes, inclusive, que mais se destacava. Um fluxo muito grande de estrangeiros entrando no mercado brasileiro, isso ajudou bastante a nossa moeda. E depois de um certo momento a gente começou a ver uma virada desse cenário, não necessariamente por conta da guerra, mas uma série de fatores talvez que trouxeram um pouco mais de incerteza. E é claro, a guerra se alongando muito mais acaba fazendo com que investidores estrangeiros tenham uma preferência por ativos mais seguros. Então, tem uma série de fatores talvez que ajudam a explicar por que que nossa moeda sofreu um pouquinho mais nas últimas semanas. A gente entende que talvez com menor risco, menor nível de riscos globais, quando a gente vê um final da guerra se aproximando e de fato se consolidando, pode ser um fator que ajude o real a se estabilizar e interromper esse movimento de piora que a gente viu nas últimas semanas, talvez estabilizando ao longo em torno de uns 5,10 aí nos próximos meses. E aí depois no final do ano a gente tem outros fatores, né? Tem eleições que sempre trazem um pouco mais de volatilidade para o câmbio e aí deixa o cenário novamente mais incerto, né? E quando a gente fala para a atividade brasileira, há revisões, conforme a inflação vai indo para cima, a atividade também vai acompanhando, ela vai subindo de forma bastante progressiva. Agora já em 1,9%, quase 2%, já tem casa apontando mais de 2% de crescimento para este ano. Como é que você avalia esse crescimento para a economia brasileira e que fatores estão dando essa resiliência toda para a nossa economia? Porque juro em 14,5%, que é o que a gente tem hoje, já chegou a 15% ao longo de toda a metade do ano passado até o começo deste ano. E uma economia crescendo 2% são duas coisas ali que normalmente não fariam sentido. Exatamente, acho que aí está um dos pontos que explica um pouco desse movimento também de juros, e de inflação, para além da guerra. Então, a guerra foi o fator inicial, talvez, da piora do cenário, mas a gente viu algumas outras primeiro, dados de atividade que demonstravam uma resiliência maior do que esperado pelo mercado, em linha com essa revisão de PIB para cima que o mercado vem fazendo. Então, a gente olha no Focus saindo de 1,85, 4 semanas atrás, para quase 2% agora. Nós aqui projetamos um PIB de 2%. A gente teve algumas medidas, tanto de estímulo fiscal quanto de crédito, que algumas delas já entraram na economia e talvez expliquem um pouco dessa resiliência. Outras delas foram anunciadas, mas ainda não estão consolidadas e explicam talvez um pouco do porquê o mercado ainda entende que esse ano é um ano de crescimento forte, mesmo com juros tão elevados. Então, as medidas de crédito e fiscais que a gente viu nos últimos meses ajudam a deixar uma atividade econômica ainda resiliente, não recuando tanto quanto era esperado, quando a gente pega algumas semanas atrás, e talvez olhando mais para frente, depois que essas medidas passarem os efeitos esperados por elas, a gente volte a ver a atividade econômica desacelerando, dado o elevado nível de juros que a gente ainda vai ter ao final desse ciclo do Banco Central. Felipe Stona, economista-chefe da Sicredi Asset. Que prazer tê-lo por aqui, meu cara. Até uma próxima, uma boa semana para você. Obrigado, boa semana. Valeu.